É uma honra estar aqui com vocês, né? E tentar de alguma maneira contribuir aí com um pouco da minha experiência aí esses anos todos, é, lidando com as famílias, né? E com essa dificuldade, né? Que a família acaba encontrando, né? Que é ter no seu meio um familiar dependente químico, né? E aquela história, né? Como a Alessandra estava falando, né? Eu achei bem interessante, né? Porque eu acho que eu e a Alessandra ali, a gente deve estar mais ou menos ali na mesma faixa etária, e essa foi uma música, né? Foi uma música que também foi uma música que também marcou a minha época, né? E foram momentos que eu também pensei bastante acerca da vida e relacionamento entre pais e filhos. E acho que tem tudo a ver com o princípio, né, desse mês, né, que é pais e filhos não são iguais, né, e também trazendo também um pouco de, né, daquela coisa de, porque assim, né, se a gente for pensar em pais e filhos, né, a gente também tem que pensar em relacionamento de pai e mãe, né, porque para acontecer os filhos, primeiro tem que ter o pai e a mãe, né, então é mais ou menos a gente acaba pensando quem veio primeiro, os filhos ou o pai ou a mãe, né, aquela história, né, e assim, né, eu acho que é uma coisa assim, eu dou muita ênfase nessa questão de pais e filhos, né, que são diferentes, né, porque eu acredito que, infelizmente, nos dias de hoje, né, a gente viva num momento bem delicado para a família, né, até porque a gente é muito bombardeado por desinformação, né, parece que, eu não sei se vocês concordam comigo, depois vocês vão falar alguma coisa, mas parece que existe um complô contra a família, né? E é uma coisa assim que acaba, já é difícil, né? A gente como pais criar o filho, né? Imagina a gente criar o filho quando existe um complô, né? Tentando tirar o nosso filho do nosso foco de atenção, né? Eu acho assim, é uma aventura, né? Até porque a gente não fez um curso para ser pai, ou não fez um curso para ser mãe, e a gente só acabou sendo, né? E a gente vai aprendendo com o passar do tempo, né? E assim, eu vejo muito que a dificuldade dos pais em relação aos filhos nessa temática de dependência química, né? E essa dificuldade que é bastante colocada nos grupos é, é conseguir, como a Alessandra falou, identificar o papel, né? A verdade é assim, qual que é o seu papel realmente, né? E acrescentando um pouco nisso, né? É o papel e qual que é a fase da vida que esse filho está vivendo, né? Porque assim, as pessoas às vezes até me questionam, não, mas a gente tem que cuidar dos filhos, a gente tem que proteger os filhos, mas eu acredito que exista muito as fases, né? Quando os filhos são novos, quando os filhos são jovens, quando os filhos são adultos. A gente tem que deixar isso muito bem claro para nós, como pais, né? Porque a gente acaba percebendo que uma das grandes dificuldades dos pais em relação aos filhos é estabelecer esse limite entre até onde eu vou controlar, até onde eu vou libertar, até onde eu posso deixar ele por conta própria, né? E isso é uma coisa muito determinante até para depois acabar acontecendo a codependência de pais em relação a filhos, né? Porque se você não sabe quais são seus limites pessoais, você não tem como cobrar do outro ou dar espaço suficiente para o outro poder tá exercendo o seu papel como cidadão, né? Porque na verdade o filho, ele antes de ser filho, ele é um indivíduo, né? Ele é um indivíduo que está numa sociedade, que ele tem as suas responsabilidades, que tem os seus deveres. E na minha visão, os pais, eles precisam ser aqueles que vão ajudar os filhos a ir para a sociedade como indivíduos capazes para enfrentar o mundo, né?
E, infelizmente, a gente acaba vendo que os pais eles acabam comprando uma ideia de que eu preciso defender o meu filho do mundo e acaba colocando o filho dentro de uma bolha. E, infelizmente, quando os pais colocam os filhos dentro de uma bolha, eles acabam, ao invés de ajudar os filhos, eles acabam atrapalhando, né? Porque acaba aquela coisa que o ser humano ele se desenvolve com os desafios. Se a gente tira os desafios, fica muito limitado, né? Então, esse seria um ponto que eu observo bastante nos grupos, lá no meu grupo, lá no trabalho que eu faço, né? E claro, a gente também, se for pensar em termos de cônjuges, né? A gente pensa de como que se formou essa família. Essa família se formou com um homem e uma mulher que se casaram, mas infelizmente hoje a gente sabe que esse casamento, vamos dizer assim, ele não, na maioria das vezes, mas não vou ser tão pessimista assim, né? Uma boa parte das vezes ele vem de pessoas que também têm os seus problemas individuais, né? E se você junta um pouquinho do problema de um pouquinho do problema de outro, e você coloca isso numa família, você já tem uma dificuldade para superar isso quando aparecem os filhos e aí vira aquela família problemática e tal. E eu sempre brinco e falo assim, até quando tudo dá certo já pode dar errado, imagina quando começa errado, né? E no caso a gente vê muito, né, que os relatos, né, são as mulheres falando acerca dos seus parceiros dependentes químicos, né? E aí onde existe aquele quadro de codependência muito forte, que também surge pelo fato da mulher em si não saber colocar limites, né? Porque ela própria, ela não conhece quais são os seus limites e até onde ela pode permitir ser invadida na sua pessoa, né? Então, eu acho que é fundamental, em primeiro lugar, você saber que é o que dentro do seu relacionamento, como eu sempre falo. Por exemplo, no caso de um relacionamento codependente, eu sempre falo o que é amor para você, o que é um bom relacionamento, o que você espera de um relacionamento, né? Para você determinar até que ponto você pode ceder, até que ponto você ajuda, até que ponto você atrapalha. E o que eu percebo é que as pessoas, quando você faz essa pergunta, a pessoa não sabe. Ela não sabe dizer o que é um bom relacionamento e existe muitas frustrações, muita baixa estima, as pessoas jogam muito a sua, as suas carências em cima do outro. Essa que é a grande verdade, né? Então, eu sempre acabo dizendo que um primeiro passo para o casal, vamos dizer assim, de um casal que tem essa problemática quem é o codependente na história, que a gente falando no caso a maioria das mulheres, trabalhar a autoestima, trabalhar os seus limites pessoais e entender por que ela está dentro de um relacionamento que em muitos casos é um relacionamento destrutivo, né? Então, por isso que você pensar primeiro em limites, o que limita eu do outro e até onde vai os meus limites, é fundamental para a gente começar a fazer qualquer trabalho nesse sentido, né? Suelen, eu não sei, eu não estou nem olhando pro relógio aqui, e aí eu estou aqui só falando. Eu não sei se eu tenho mais um tempinho, alguma coisa, eu não sei se vocês querem. Eu não sei se vocês querem perguntar alguma coisa ou se vocês perguntam depois. Então, eu particularmente eu não faço parte oficial de nenhum grupo de amor exigente, né? Eu tenho uma história dentro do amor exigente, até porque a nossa família também tem um familiar que tem problema com dependência química, e aí a gente eu já venho fazendo esse trabalho de acompanhamento das famílias já há 8 anos, mais ou menos, e tal. E aí, dentro do possível, eu tento colaborar, né, com um pouco que a gente conhece, com aquilo que eu aprendi, toda a minha formação.
eu venho trazendo uma palavra para as pessoas, né? A gente lê muito, estuda muito e eu vejo que de alguma maneira a gente tem que contribuir, né? E esse é o meu trabalho, né? Nada. Olha só quem está aí, a Cleusa. Tudo bem, Cleusa? Boa noite. Então, assim, vamos continuar aqui na linha, né? Então, eu acredito que quando você olha para um relacionamento que tem essa problemática, que você tem um parceiro que ele faz o que ele faz, porque usa drogas e muitas vezes é porque você não estabeleceu um limite entre você e ele, né? Porque a gente sempre tem que pensar que antes de qualquer coisa, antes de assumirmos o nosso papel de esposa, de marido, de filho, de avô, essas coisas, a gente nunca pode esquecer que somos um indivíduo. E como indivíduo, a gente merece respeito, a gente deve respeito, a gente tem que entender que cada pessoa também vive o seu momento e o que é às vezes muito duro para a gente, e isso acontece muito comigo também, eu não sou diferente de vocês, é você ver que você tem um familiar que ele está indo por um caminho totalmente ruim, né? E aí a gente avalia ruim até pelas consequências das escolhas, né, que esse familiar acaba fazendo, mas a gente não pode, tipo, pegar esse familiar e amarrar ele e impedir que ele continue essa rota, que a gente pode até dizer muitas vezes que é uma rota de suicídio, né? Que é aquela pessoa que escolhe usar drogas, né? Então, eu acho que essa é uma das partes mais duras dentro da família, é você poder estabelecer até que ponto você pode interferir e até que ponto você tem que deixar, por mais que a pessoa esteja indo numa rota de colisão, vamos dizer assim. Eu acho que, na minha opinião, na experiência que eu tenho na minha família, você tem que falar, ó, você tem que deixar a pessoa quebrar a cara. Infelizmente, né? E a gente não quer isso nem para os nossos filhos, a gente não quer isso para os nossos parceiros, né? E tem casos também de filhos, né? Porque lá no meu grupo você vê que também tem filhos que vêm falando, meus pais e aquela coisa toda e tal. Então, infelizmente, algumas vezes a gente acaba vendo um familiar e a gente não pode fazer nada. E aí entra aquela história, né, que a gente aprende nos grupos, que a gente só pode fazer aquilo que a gente pode fazer. A gente não pode controlar o outro, né? A gente pode estar aberto, a gente pode estar aberto a se a pessoa vir até você e pedir uma ajuda, mas a gente não pode abrir a cabeça das pessoas e enfiar nela a vontade de uma recuperação e aquela coisa toda, né? E aí, infelizmente, ou felizmente, em alguns casos, acaba acontecendo aquela coisa toda que vocês já devem estar cansados de saber, que as internações e tal, que acaba sendo uma maneira, assim, infelizmente, para conter essa situação. Mas eu acredito que essa questão toda, de novo, é limites e entender, as pessoas precisam entender. Primeiro, o que é ser pai e mãe? Essa definição, se um pai e mãe entende isso, eu acho que muda totalmente a visão de como você lida com seus filhos. Porque tem gente que acho que nunca parou para pensar qual que é o papel dos pais. E isso eu falo muito lá no trabalho que eu faço, né? Qual que é o papel do pai? Qual que é o seu papel como pai, como mãe? Como é que você pegou um filho e você tem que cuidar dele, mas por que você tem que cuidar dele e por que você tem que fazer o que você faz? São perguntas que eu estimulo as pessoas a se perguntar para elas se questionarem até as suas crenças pessoais, né? Porque como eu falei no começo, já é muito difícil criar os filhos. E no mundo que a gente vive hoje, a gente tem muito um bombardeio de desinformação que vai contra
aquilo que realmente é a instituição que a gente chama de família, né? Então já é difícil e ainda você tem que tentar tirar da cabeça dos filhos o que é certo, o que é errado e aquela coisa toda, né? E da mesma forma com os cônjuges, né? E os casais tentando entender por que ele está dentro de um relacionamento, né? E é mais ou menos isso a ideia principal, né, da pais e filhos. Deixa eu só fazer um comentário finalizando aqui. Eu comecei a frequentar o grupo de Amor Exigente lá em Guarulhos, no grupo... Não, tem dois grupos, se eu não me engano, do Amor Exigente em Guarulhos. O de Guarulhos e tem um outro em Guarulhos, que agora esqueci o nome do bairro. E nesse grupo tinha um coordenador, assim, que ele era uma pessoa sensacional hoje, que Deus o tem, que se chama Firmino, né? E ele contava uma história assim, né? Que quando não existe um limite ou um entendimento dos papéis de quem é o pai, quem é o filho, quem que manda na casa, quem que estabelece regras, é aquela história, né? A gente era do tempo que quando conseguia comprar um frango assado e a gente ia comer na hora do almoço, normalmente os pais comiam a coxa, né? A coxa do frango sempre ficava para os pais, né? Porque naquela época os pais eram mais importantes hierarquicamente falando dentro do perfil da família daquele tempo, né? E hoje em dia, se a gente for ver, existe até não que eu tenha visto isso, mas assim, metaforicamente falando, se o pai e a mãe conseguir comer um pedaço desse frango hoje com os filhos na mesa, já está no lucro, né? Porque muita coisa tem acontecido ultimamente e é meio pavoroso. E a gente está aqui para tentar ajudar aí a família para não deixar que isso aconteça mais e mais, né? Eu acho que é mais ou menos isso o recado que eu tinha para passar hoje. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou aqui à disposição. A tecnologia, hoje em dia, ela é um fator que, como dizem, né, ele aproxima as pessoas, mas ele acaba afastando também, né? Porque se você perceber, não precisa nem a gente ir tão longe e falar em termos de pandemia, né? Quando a gente consegue reunir as pessoas dentro de casa, dificilmente as pessoas conversam entre si, dificilmente a gente tem uma roda de conversa. Por quê? Porque está todo mundo no celular, as pessoas estão tirando selfies, as pessoas estão olha, estou comendo isso, estou comendo aquilo, e eu acho que é até uma tendência, né? Infelizmente é uma tendência, e claro, nós como pais, e isso que eu já cheguei a falar sobre isso, assim, tem muitos pais, né, que a gente vai chegando numa certa altura da vida da gente que a gente vai falando, não quero mais mexer com tecnologia, ou isso é muito para o meu entendimento, mas eu sempre reforço que dentro do possível os pais eles têm que acompanhar os filhos nas redes sociais, nos celulares. Por quê? Eu tenho filhos que eu sei mais dos meus filhos olhando a rede social deles do que o contato que eu tenho dentro de casa, né? E por isso que eu acho importante, se os pais forem esperar para reunir a família e conversar como que a gente fazia antes, sentava na mesa e contava aquela história, que foi o que a pandemia acabou proporcionando, né? E eu não sei da experiência de vocês, né? E aí depois vocês podem até comentar, mas você vê que as pessoas ficam dentro de casa, mas ao mesmo tempo elas não estão unidas, né? Elas não estão unidas num objetivo de vamos compartilhar o nosso dia, como foi o seu dia. Os jovens hoje em dia eles são bem, digamos assim, restritos, né? É difícil você ter, pelo menos com os que eu tenho tido contato, um diálogo assim que dure meia hora, 20 minutos, que você consiga manter um diálogo com jovens numa linha, né? Você tem que estar sempre perguntando, e aí, e aí, e aí? Parece que você tem que ficar forçando eles a falar. Eu não sei a experiência de vocês, né? Eu acho que é isso. É a minha visão. É a minha visão do contato que as pessoas têm tido ultimamente. E como você falou, a pandemia acabou proporcionando essa oportunidade das pessoas ficarem juntas, mas infelizmente
a tecnologia acaba atrapalhando um pouco isso. Mas foi uma oportunidade, com certeza. Eu acho que a comunicação é fundamental em qualquer relacionamento, né? Independente de ser casais ou filhos ou amigos, né? É impressionante como existe uma dificuldade de comunicação. As pessoas parece que têm medo de falar umas com as outras, de falar os seus sentimentos e de se entenderem, né? O que eu percebo muito hoje é que as pessoas julgam muito as outras por aquilo que elas acham, né? E se você tem algum problema com alguém ou um desentendimento, eu sempre sou a favor de você ir lá e falar: olha, fulano, o que está acontecendo? A gente não está muito legal, e esclarecer essas coisas. E é uma coisa que é triste você ver que a problemática de uma não boa, uma comunicação não efetiva traz tanto desentendimento e às vezes por causa de bobagem, né? E como você estava falando da Dona Mara, ela é uma oradora, ela é uma pessoa cativante, ela é uma pessoa sem comentário, né? Ela lá no dia contando a experiência dela e tal, aquela coisa toda, você fica assim, né? Você fica, né, embevecido com as palavras e tal. Ela tem o dom, né? Ela tem o dom, até por isso que ela que foi a precursora de tudo isso, né? E é isso mesmo que você está falando, é a falta de comunicação é que traz a maior parte dos nossos problemas. A questão é, os pais estão preparados para conversar no mesmo nível dos filhos? Porque eu, propriamente falando, eu tenho às vezes uma certa dificuldade de conversar com meus próprios filhos, né? Que assim, a gente tem que estar num nível de entendimento muito ali, numa sintonia para poder engajar algo. Mas, por outro lado, eu também acho que é um pouco natural, né? Porque da mesma maneira que hoje eu sou pai, eu também já fui filho. E quando eu fui filho, e até remetendo à música, né? Quando eu fui filho, eu lembro que assim, eu olhava pro meu pai e falava assim: meu Deus, esse cara é chato, não quero falar com ele. Nossa, meu pai só fala bobagem. Meu, o que esse velho só fala isso, aquilo? Eu, honestamente, eu fazia isso, eu tinha esse comportamento. E hoje eu vejo que, infelizmente, tem um pouco de isso fazer parte, né? E o nosso papel com um pouco mais de entendimento é entender como é que funciona isso e tentar nos aproximar mais dos filhos, né? Eu acho que é mais ou menos isso. A palavra-chave é limite, né? É limite. Você, Luciana, você tem que ver qual que é o seu limite dentro do seu relacionamento. Por exemplo, claro, ele não é uma criança que você manda ou obriga a fazer as coisas, né? E eu não sei também o grau de dependência que tem o seu parceiro. Mas eu acredito assim, existe um passo a passo e graus que a gente consegue falar com os dependentes. Então assim, eu não sei que nível que é, mas a gente começa falando, explicando sempre, claro, nos momentos em que ele está sóbrio, né? E você tem que estabelecer os seus limites. Você tem que falar, olha, eu aceito isso, eu aceito aquilo, e eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Dentro de casa eu aceito isso, eu não aceito aquilo. E você que tem que ver, como eu estava dizendo, o que é importante para você dentro do relacionamento. Porque muitas vezes, quando acontece isso que você está falando, né? Existe muito desrespeito, né? A mulher ela é muito ofendida quando o parceiro está na ativa e tudo, aquela coisa toda. Então, assim, você, como codependente, você tem que ver até onde você tolera as atitudes dele. Esse é o primeiro ponto. Eu só aceito ele ir até aqui. Dali para frente, você tem que ter algumas estratégias, algumas regras e, claro, acompanhando o que o grupo fala, né? Porque o grupo, eu tenho certeza que existe a metodologia, né, que a gente aprende nos grupos, que é a partir do momento em que o seu parceiro está ultrapassando esses limites, você tem que fazer o que tem que ser feito, né? Tem que fazer o que tem que ser feito. Se eu não tiver muito enganado, eu falo assim: eu aceito
eu aceito eu te amo, mas não aceito o que você faz. Então isso tem que ficar bem claro dentro do seu relacionamento. Você não pode aceitar coisas que vão contra a sua pessoa, Luciana. Eu acho que esse é o fundamental. Limites e não aceitar coisas que qualquer ser humano seria desrespeitoso. Então seria mais ou menos isso. Claro, rapidamente aqui te dando uma dica, né? Eu acho que assim, o ponto principal da sua pergunta aqui é o seu medo dele recair, na verdade, né? É, então, né, o medo da recaída, eu sempre falo, quando a gente tem medo da recaída é porque a gente não tem um plano B, né? Porque assim, eu acho que o familiar que tem medo que o familiar dependente vai recair é porque ele não tem um plano, né? Porque eu sempre falo, você tem um familiar dependente e ele está em recuperação, e ele está lá, ficou limpo e tal, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, porque o dependente químico é uma caixinha de surpresas, né? Então a gente tem, eu sempre falo assim, olha, a gente tem que seguir a nossa vida, óbvio, né? Tem que deixar eles seguirem a vida dele, mas a gente tem que ter um plano B. E o plano B é assim, e se ele recair? Porque se a gente tem um plano B e se ele recair, a família vai fazer isso ajuda até psicologicamente falando para você e para os pais e para os cônjuges em geral, que é você ficar tranquilo porque você já sabe o que fazer. Porque o medo, na verdade, do familiar recair, ele vem mais daquela, ele recaiu, e agora? Né? Porque a verdade é assim, se ele recair, eu não sei qual que é o seu plano. É internar ele de novo? É largar ele na rua? É deixar ele por si mesmo?